A Perlwebs, desenvolvedora de Black Desert, renova sua engine gráfica e há mais de 5, 6 meses muda o mundo de games, prometendo uma estratosfera gráfica, uma experiência extraordinária no mundo gráfico de games. Um verdadeiro next gen, como não foi feito até agora. Crimson Desert tem uma promessa incrível de mundo e também de experiência visual. Muitas vezes por isso é tratado até com desdenho. Será que vai entregar tudo isso? Como será que é no console? Análises já foram feitas, tanto análises previamente técnicas quanto análise de jornalistas e também baseado em trailers e tudo mais. Hoje eu fiz análise com inteligência artificial. O resultado é absurdo. Bem-vindos ao DG, já sabe o que fazer, né? Like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, bora direto para o que interessa. A gente usou a ferramenta chamada Profixel para fazer essa análise. Você também pode acessar ela através da Profixel.com. É só entrar ali no site, fazer a sua conta que é gratuita, fazer o login e depois colocar o seu processo em prática. E foi isso que a gente fez. Vamos começar com essa cena da cachoeira aí de Crimson Desert. Uma cena bem bonita aí, que traz várias expressões gráficas aí pra gente e que simboliza o que o game tem a dizer. É claro, é óbvio, é lógico. Olhando já depois do processamento feito, a gente já vê aqui a nota 94 de fidelidade gráfica, que é muito interessante, né? Isso é bom. Alguns resultados que a gente já tenha, Ray Tracing global. Claramente a gente vê o Ray Tracing nessa cena por conta do quanto de refração e difração de luz nós temos nela. Nós temos micropolígonos, que basicamente está mais acentuado nessa área aqui que foi apontada. Para quem não sabe o que é isso, cara, isso daqui é Nanite da Unreal Engine 5. Olha, como assim? Eles estão copiando? Não, eles não estão copiando. Criar polígonos por proximidade de câmera não é uma tecnologia necessariamente da Epic com a Unreal Engine 5. Isso foi criado lá atrás com a Nvidia e foi colocado de maneira aberta e motores gráficos utilizam. Então, eles utilizam sim tecnologia de micropolígonos, como nós podemos ver essas rochas extremamente bem detalhadas. Um ponto legal aqui, que a gente pode ver aqui embaixo, ó, o clipping em sombreamento simplificado. Aqui mostra uma parada bem interessante desse jogo, e porque ele está deslumbrando todo mundo. Os caras são inteligentes, são espertos, e fazem aquilo que todos os jogos deveriam fazer, que é basicamente manter no centro de visão aquilo que é mais belo, para que você não identifique aquilo que não é tão belo assim. E por que eu tô falando isso? Porque se aqui em cima a gente tem microgeometria, como foi apresentado, quando a gente fala de clipping, a gente está falando de geometria degradada. Não tem a mesma qualidade visual do que está próximo ao centro da sua visão. Então aqui, como você pode verificar agora sem essa imagem, quando a água bate na rocha, tudo fica mais feio ali naquele cantinho, mas você nem percebe. Primeiro que isso está passando a 30, 60 quadros por segundo. Segundo que está numa zona muito distante do centro da tela, que é a sua zona de afeição. Beleza, se os caras usam técnica aqui embaixo, eles também usam técnicas aqui. Aqui a gente tem DOF, Depth of Field, que é basicamente a distorção de câmera dentro da visão, mas aqui a gente está vendo o DOF muito próximo. Não era para ter uma distorção tão grande aqui. Isso já começa a mostrar que o poder de visão de Crimson Desert é muito próximo à tela, ou seja, ele quer mostrar muita qualidade no centro e na proximidade. A distância vai ficando mais solta ali. Isso mostra aí um equilíbrio de renderização, ou seja, foco naquilo que precisa ser mostrado, o impressionismo daquilo que precisa ser mostrado. No entanto, técnicas de provavelmente aqui TAA que
colocam o DOF muito próximo, porque já começa a cair a resolução. Isso, vamos para essa outra cena aqui agora. Isso aqui é dos troncos flutuando, né? Essas cenas aqui são mais recentes. A gente tem algumas informações aqui que a ferramenta passa pra gente. Vamos dar uma olhada, ó. Serrilhamento, anti-aliasing em cintilação temporal visíveis na linha do horizonte. Dá uma olhada nessa cena agora sem aí a instrução visual e você verifica, se a gente der um pouquinho de zoom, quando começa a distorcer. Muito parecido com o DOF lá. Isso aqui é outra cena, uma cena de reflexão, mas ela é muito parecida. Ou seja, mais uma vez, o estúdio está mantendo o centro da atenção na cena central, onde você está vendo o que você não consegue ver. Ele não perde tempo, ele não gasta tecnologia computacional com isso. Aqui a gente olhando a parte do tronco, ele apresenta uma excelente textura PBR, ou seja, uma textura baseada em física. Isso o jogo tem demais. A gente já viu e vai ver em outras cenas aí, o PBR realmente é impressionante. Lembra bastante o estilo da Insomniac, que trabalha com PBR muito alto, em identificar o que é borracha, o que é madeira, o que é metal fundido, o que é metal fosco. Então isso o jogo trabalha muito bem e ele traz na sua visão. Próximo. Uma coisa interessante nessa tela é que a gente viu Screen Space. Então quando a gente fala de Ray Tracing aqui, a gente está falando de Ray Tracing em vários níveis. A gente tem Ray Tracing por oclusão de ambiente, a gente tem Ray Tracing global e até mesmo Ray Tracing por reflexão. Mas nessa cena específica, e sim, a gente pode ver basicamente de uma forma exata. Essa cena não traz um Ray Tracing específico, ela está trabalhando muito com SSR. Aqui um ponto de atenção, principalmente no Xbox Series S. Por quê? Quando a gente tem um jogo que trabalha com vários níveis de reflexão, isso não quer dizer que ele vai trazer Ray Tracing em tudo. Então nos consoles isso pode ser bem diminuído. No Xbox Series S, por exemplo, apenas SSR e não trazer Ray Tracing, global, oclusão de ambiente ou reflexões. Isso mostra claramente aqui pra gente. Na parte mais distante aqui dessa cena também a gente verifica o que antes era DOF vira LOD. Exatamente, vira uma distância maior. As cenas renderizadas em maiores distâncias têm menor capacidade de resolução. Isso mostra pra gente também um TAA agressivo, e provavelmente é isso que tenha dentro de Crimson Desert. Um TAA agressivo, que pode ser um FSR, que também pode ser um DLSS, e uma solução da própria engine do estúdio. Mas nós temos um TAA agressivo aqui, que tenta trazer uma modularidade de pixels de geometria maior aos seus olhos, e na distância ele vai sempre deixar mais solto. Você não percebe isso, o nome disso é equilíbrio, porque não dá para manter a densidade de pixels absolutamente em toda a tela, para todo o tempo e no jogo inteiro. Afinal de contas, você não quer jogar a 2 FPS. Essa cena dentro dessa estrutura é muito boa, cara. Ela é muito legal. E ela mostra um poder gráfico de exímia categoria, né? Reflexos que formam um arco-íris dentro da lente, da visão gráfica que acontece no game. Isso tudo parece muito bem positivo, a cena é muito bem desenhada, o Ray Tracing funciona muito bem e também, é claro, o Ray Tracing por oclusão de ambiente. Essa provavelmente é uma cena muito mais de cinematic ou uma cena mais protuberante dentro do game do que um gameplay constante. É importante entender a realidade dessa forma. No entanto, a gente pode ver aqui que por mais que ele tenha um exímio capricho sobre essa cena, no sentido de resolução, no sentido de oclusão, no sentido de reflexão de cena, a gente vê um padrão de repetição de textura. Dá uma olhadinha no chão aqui, a ferramenta também pegou isso. Agora, sem o uso da ferramenta, você dá uma olhada. Todos esses ladrilhos ou paralelepípedos, seja lá como você quiser chamar, eles têm um padrão de repetição, ou seja, usou aí texturas de repetição. Isso é importante informar, não por causa da cena, a cena tá bonita e sim, dentro da estrutura não modifica nada. Então nós podemos ter, sim, repetições de solo, de texturas, repetições em vários locais. Isso não quer dizer que vá
ser visível ou perceptível ao usuário, mas o jogo está lidando muito bem com isso, ou seja, gasta menos esforço se a gente repete onde precisa repetir. Agora, com essa cena aqui noturna, a gente pode visualizar algumas coisas que se repetem e mantém o padrão do game em si no que a gente espera sobre ele, ou seja, todas as cenas analisadas mantêm um certo padrão de coerência dentro do que é o máximo, do que é o mínimo, do que tenta ocultar e do que tenta mostrar. Vamos dar uma olhada aqui, ó, logo no escuro a gente vê um reflexo PBR extremamente agressivo e proeminente. Esse escudo, como você pode ver, ele não é literalmente refletivo. Ele é basicamente um metal mais fosco, forjado ali de uma maneira mais rústica. E isso mostra muito bem esse material durante a cena, mesmo sem o centro de iluminação enorme, global, ou seja, nós estamos trabalhando com centro de iluminação à noite e vários pontos de iluminação literalmente direcionada, como você está vendo na tela. Uma coisa interessante é que aí mostrou pra gente um alto grau de ruído na neblina. Isso acaba sendo interessante por quê? Porque sim, como todas as cenas que você viu, lá no fundo é mais feio. Aqui na frente, onde você tem o campo de visão maior, é mais bonito. Então a neblina é um excelente disfarce para aquele tipo de renderização a longa distância que economiza pixels. Quer dar uma olhada agora? Dá uma olhada aí nessas árvores. Veja como elas estão totalmente pixelizadas em relação ao escudo, por exemplo, que tem um material PBR proeminente. Então isso quer dizer que nós estamos com LOD alto, com DOF alto, mas tudo isso está sendo coberto pela neblina. Ou seja, a parte artística do jogo corrobora com a técnica do jogo no quesito de distância. Agora um ponto interessante, cara, eu analisei 5 imagens, todas elas, como vocês estão vendo aqui agora, deu a nota 92, 94, 92, 94, 92, 94. Isso mesmo, o game se mantém na média, a estrutura das cenas que são elaboradas são exatamente idênticas no sentido de tecnologia. Ou seja, a gente já sacou que eles trabalham com microgeometria, uma espécie de tecnologia próxima a Night, iluminação global nos ambientes mais claros por Ray Tracing e também Ray Tracing por oclusão de ambiente. A gente já verificou que o DOF e o LOD pode ser bem agressivo e talvez isso fique mais explícito dentro dos consoles quando a resolução baixa. Por quê? Um LOD, o DOF agressivo com uma resolução baixa usando TAA, Temporal Anti-Aliasing, afeta a visualização, então isso pode provocar ruídos de movimentação durante o gameplay. Essa questão pode ser uma coisa muito próxima do que os consoles vão receber, principalmente o Xbox Series S, tratando-se de um hardware menos potente do que os demais. Um ponto interessante aqui é que a mídia internacional, antes de ontem, fez uma análise sobre Crimson Desert do ponto de vista técnico e mostrou animosidade em trabalhar com a arquitetura Ryzen RDNA e GPUs AMD. É claro, é óbvio, é lógico. Aqui é um ponto de atenção que eu quero passar para vocês. Os caras usaram 12 cores, um Ryzen 9, e eles usaram uma placa high-end AMD. Então, no sentido dentro do mundo AMD, olhando para RDNA como Ray Tracing, isso é uma notícia muito boa, mas isso não quer dizer que você vai ter Ray Tracing ou que isso vai funcionar brilhantemente em todo tipo de hardware. E olhando ainda mais para consoles, a expectativa seria, como a gente pode ver na própria dedução de probabilidade da Profixel, que nós teremos para PlayStation 5 e Xbox Series X 30 quadros por segundo, modo fidelidade, 1440p de resolução, com o Ray Tracing muito mais leve do que essas cenas que nós vimos, e no Xbox Series S a gente deve trabalhar aí abaixo de 1080 com certeza absoluta, sem Ray Tracing nenhum. Isso seria um sonho dentro desse console. Já você que busca PC, dá uma olhadinha nas estimativas da Profixel. Ela é um pouco acima da especificação oficial do próprio desenvolvedor na Steam. Isso não quer dizer que a ferramenta errou, isso quer dizer que ela trabalha com o mínimo confortável. Todo
mundo sabe que, é claro, é óbvio, é lógico, as especificações mínimas é baseadas em 720 low puro, ou seja, você pode enfrentar problemas. Então, essa parada de que RDNA no Ray Trace funcionou bem, parabéns ao estúdio, parabéns a Peer Labs, que conseguiu fazer com que a RDNA funcionasse finalmente para o Ray Tracing. Isso é uma glória do estúdio. Isso não quer dizer que vai funcionar na sua casa, não. Então não se iluda com isso. Cada hardware é um hardware e você precisa entender. Já nos consoles, pense mais baixo das cenas que você viu aqui nessa análise. Gostou? Deixe seu like, se inscreve no canal, acessa profixel.com. Eu fiz essa análise numa questão de 2 horas, o que levaria provavelmente anteriormente 2-3 dias. Jornalista, youtuber, influencer, ou simplesmente você que não quer gastar 350 pau num jogo sem saber o que te espera, profixel.com, vai lá e faz uma análise agora. Sou Gotikoze e até a próxima.